iniciando gravar, estamos então seminários 2, né? E seminários do DC, em conjunto aqui no nosso evento de toda quarta-feira, 14 horas. Hoje com o Thiago Zafalão Miranda, que vai falar sobre redes neurais, algoritmos evolutivos e gramáticas livre de contexto. E vou iniciar aqui também uma transmissão ao vivo, né? Para passar a palavra para o Thiago. Então, iniciando aqui uma transmissão ao vivo. Thiago, por favor, a palavra com você. Obrigado. Boa tarde, galera. Então, meu nome é Thiago, eu estou fazendo doutorado aqui no DC com o tema de neuroevolução, sob a orientação do professor Ricardo Serri. Neuroevolução é uma área, ou um conjunto de algoritmos, né, onde as pessoas tentam utilizar algoritmos evolutivos para otimizar o processo de geração de redes neurais, né? Então, a conversa de hoje vai passar por alguns temas que se unem depois para formar isso daí. Mais especificamente, eu vou estar falando sobre um conjunto de algoritmos evolutivos, um tipo deles, né, que utiliza gramáticas livres de contexto para descrever o espaço de solução que vai ser explorado. Então, eu sei que eu falei um monte de palavras difíceis e termos, né, de diferentes áreas, mas o roteiro que a gente vai seguir é basicamente esse. Eu vou começar falando brevemente sobre a classificação, que é a tarefa em que eu estou tentando otimizar as redes, né, para resolver esse problema. Depois eu vou falar sobre as redes neurais, o porquê que elas encaixam nesse contexto legal e como que elas funcionam bem superficialmente, quais os desafios associados à utilização delas, como que os algoritmos evolutivos, né, interagem, como que eles entram nesse papel de otimização. E aí, essas duas coisas juntas, né, utilizando algoritmos evolutivos nas redes neurais, isso forma parte de neuroevolução. Finalmente, eu vou chegar na parte de Grammatical Evolution, que é essa parte de utilizar as gramáticas para descrever o espaço de solução. E aí eu vou concluir comentando como que está o desenvolvimento da minha pesquisa, o que eu já tenho feito e quais são os próximos objetivos que eu tenho em mente, né? Então, a classificação, ela é uma tarefa de aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, e nosso objetivo é gerar um modelo que aprende a rotular objetos a partir de uma coleção de objetos já rotulados, né? Um exemplo no conjunto de dados super popular é o Iris, ele contém informações sobre plantas. Então, um pesquisador foi lá e mediu alguns pedaços das plantas. Essa daqui tem uma sépala com tal comprimento e tal largura, e essa daqui é outra propriedade dessa planta, e qual que é a espécie que ela pertence. Ele monta uma planilha com essas informações, e o nosso objetivo é gerar um modelo que consegue, a partir de algumas informações dessa planilha, por exemplo, o comprimento e a largura das pétalas e sépalas, me dizer qual que é a espécie de uma nova planta. Então, ele tenta extrair alguns padrões, aprender relações sobre os dados, de forma que a gente possa automatizar essa tarefa. Então, eu chego com as medidas de uma nova planta, bato no sistema e ele devolve para a gente, essa daqui seria a espécie dele, né? Um conjunto de dados que talvez esteja mais popular hoje em dia, né, o ImageNet também é uma tarefa de classificação, né, é um conjunto com mais de 1 milhão de instâncias, imagens, certo? E essas imagens, elas pertencem a 1000 classes. E esse conjunto, ele está bastante famoso porque, bom, por vários motivos, mas um deles é que ele está, digamos, no coração desse hype que a gente está vivendo atualmente das redes neurais, que, de novo, é causado por vários motivos, mas um deles que catalisou a coisa toda foi um artigo sobre uma rede que venceu uma competição de classificação de imagens, que aconteceu acho que em 2012, em que o modelo apresentado pelos autores, ele era baseado em redes neurais, né, e ele teve um desempenho muito superior à concorrência. Então aquilo lá mostrou mais ou menos, poxa, a gente tem hoje, né, um hardware que permite a gente treinar redes grandes num tempo adequado e o desempenho dela é muito bom e a gente não precisa de pré-processamento e os outros tipos de modelos que a gente tem aqui, eles não só estão para trás, eles estão bem para trás, né? E foi mais ou menos nessa época que a coisa começou a crescer,
Eu tinha separado alguns slides aqui para para fazer uma brincadeirinha com a parte de redes neurais, não, desse algoritmo. Deixa eu só ajustar meu timer aqui. Mas como eu estou encanado com a questão do tempo, eu vou deixar isso daqui para a gente voltar, depois eu apresento o conjunto. Mas o resumo da ópera é que esse aqui conjunto de dados, né, o ImageNet, é um conjunto de classificação monorótulo. Então a gente tem essas imagens, e você pode interpretar elas como sendo se fossem as linhas de uma planilha, certo? Mas em vez de a gente ter as informações organizadas por coluna, a gente tem as cores dos pixels. E o nosso objetivo é falar que classe essa imagem pertence. A gente não está falando o que está nessa imagem, né? Não vou falar tem um cachorro e tem uma cereja, eu não vou falar aonde está o cachorro ou a cereja. É uma tarefa bem mais simples do ponto de vista, digamos, de aprendizado supervisionado. Tá aqui um objeto, me dá uma classe, ok? Então, deixa eu pular as partes de espiadinhas com conjunto de dados, depois eu volto aqui. Enfim, as redes neurais, elas... Poxa, uma ideia super legal essa coisa de tentar simular um cérebro que aprende a resolver tarefas e tal, né? E a gente está vendo essa coisa, poxa, bancos fazendo propaganda de, olha só, a gente tem um sistema com inteligência artificial e cacarecos no celular que reconhecem, sei lá, o chão e desenham um Pokémon ali. A gente tem um monte de coisas que são feitas por redes neurais hoje em dia, né? Mas a hora que você para dar uma cavocada na história, você vê que, poxa, você consegue resgatar alguns conceitos lá da década de 40. Então, essa daí não é uma tecnologia nova, tá? Mas ela ficou popular recentemente, ou mais popular recentemente, em função de avanços que a gente teve em diferentes áreas que, eu não vou falar que resolveram, mas minimizaram, né, vários problemas que afetavam as redes, né? Então, no primeiro momento, tem essa questão do underfitting. É difícil você treinar uma rede porque você precisa de uma quantidade grande de dados. Dependendo da topologia da sua rede, você tem problemas com os gradientes que desaparecem, você não consegue treinar o começo da rede. Enfim, recentemente a gente tem novas funções de ativação, mecanismos de normalização que dá uma contornada nisso, a gente consegue ter redes com desempenho bem legal. Aí o outro problema que a gente tinha era a questão do overfitting. Agora as redes estão decorando os conjuntos de dados, né, em vez de aprendendo a generalizar. E a gente passou a ter outros artifícios, como data augmentation, que permite que a gente treine a rede, mesmo num conjunto relativamente reduzido de dados, né. A gente tinha o problema de, poxa, treinar elas é extremamente lento, mas agora a gente tem um hardware mais capaz, e em alguns casos até dedicado para fazer esse treinamento das redes. E a gente passou a ter frameworks e bibliotecas como CUDA e TensorFlow e PyTorch que facilitam muito prototipar e brincar com elas. Então, vários dos problemas que, digamos, dificultavam utilizar elas antigamente foram contornados. Então, uma das coisas que a gente tem hoje em dia que são mais problemáticas na utilização das redes neurais é a dificuldade de design elas, tá? E quando eu falo da dificuldade de design, é porque, basicamente, elas têm muitos hiperparâmetros. Então, um parâmetro é uma coisa que o modelo consegue ajustar. Você para pensar no modelinho de regressão linear, a inclinação da curva é algo que o modelo consegue ajustar. Ele vai olhando para os dados, falando, opa, está muito alto, está muito baixo. Hiperparâmetro é uma coisa que está fora, digamos, daquilo que o algoritmo consegue ajustar. Então, ele precisa ser ajustado externamente, por um humano ou por um sistema, que é o que a gente vai fazer aqui, né? E aqui eu estou dando só um exemplo da quantidade, não é uma lista exaustiva, né, de hiperparâmetros que a gente tem. Se você falar, eu vou querer utilizar a data augmentation, ok, que tipo que você vai querer utilizar? Você vai rotacionar as imagens? Você vai querer deslocar elas? Quanto? Você vai recortar elas? Dar um zoom? A gente tem várias opções, e a gente nem chegou na parte da rede, do treino mesmo, né? Quando você fala de otimizadores, a gente tem várias opções e cada um deles tem vários hiperparâmetros. Com a taxa de aprendizado que você vai utilizar momento, quanto, né? Você vai ficar ajustando dinamicamente o momento ao longo do treino, qual vai ser o beta, qual vai ser o epsilon, é um monte de coisa. A hora que você chega na parte da rede, só a topologia dela, né? Se você for parar e pensar num grafo, né, a organização dela, já é uma coisa potencialmente infinita, né? Você tem quase que infinitas combinações ali de nós e a forma com que você consegue estruturar eles. E você fala, poxa, eu vou colocar uma rede bem simples, vão ser só duas camadas convolucionais e uma camada densa.
para cada camada tem um pimpilhão de hiperparâmetros. Numa de convolução você tem que pensar quantos filtros ela vai ter, qual vai ser o formato do filtro, qual vai ser a função que eu vou utilizar, e na camada densa quantos neurônios, e você vai utilizar dropout. De repente você está com uma lista de assim, milhares e milhares de possibilidades que você pode ajustar, né? E aí você tenta dar uma verificada na literatura, e não só é difícil essa coisa, né, de o que torna essa rede superior àquela, mas é difícil até ter uma noção do quão difícil é isso. Porque os autores, eles não publicam, sabe? Eles não discutem muito essa coisa do, olha só, essa coisa que a gente está apresentando aqui, ela foi o resultado de, tipo, 1 ano e meio polindo uma arquitetura inicial, tira camada, põe camada, a gente pôs isso, achou que ia ter tal efeito, não teve, fez aquilo. Então, os artigos, eles têm aquela coisa, olha, seção 2, trabalhos correlatos, aqui estão as nossas contribuições. E o que você precisa, digamos, para entender o trabalho deles e talvez até reproduzir, né? Mas a estrada para você chegar naquele resultado final é difícil, né? De você ter uma noção de qual que é a estrada. Então, tem um trabalho do Ronenberg que ele comenta, tá, a solução aqui que o cara utilizou precisou de 78 tentativas diferentes até chegar nisso. Gente, 78 ele chegou e era o melhor lá da competição e tal, né? Pensa nisso. Se esse cara cansa na tentativa 75, ele fala, pô, já foi 25 tentativas 3 vezes. Ele é só mais um no ranking. Percebe? E aquele ajustezinho que ele fez nas últimas 3 vezes, pá, agora ele é o primeiro, novo estado da arte, fácil de publicar. Então é um negócio muito cansativo, sabe? Não é incomum você encontrar pesquisadores, pessoas bem situadas, bem informadas ali na comunidade, que utilizam termos como dark art para descrever esse processo de fazer a arquitetura de uma rede neural, sabe? É algo meio arte mesmo. E eu estou tacando pedra aqui falando da dificuldade toda e que é um negócio artístico, que não tem um método, né? Mas é algo que você consegue, digamos, ter uma malícia depois de um tempo. Você dá uma olhada para aquele problema e fala, isso aqui tem um cheiro de que daria para utilizar aqueles bloquinhos, né? Talvez essa camada fique mais gorda, fique melhor, né? Dá para você melhorar isso. Mas de forma geral, o processo, digamos, de design de uma rede neural você vai, olha, eu tenho que resolver tal problema. Então você vai consultar a literatura para ver como outras pessoas já resolveram um problema similar ao seu. Dá uma olhada quais as soluções que elas utilizaram, né, e quais foram as, digamos, os diferenciais que cada uma dessas soluções apresenta. E aí você tenta, né, testa essas soluções no seu problema, vê o quão boa cada uma delas é, e se isso resolve o seu problema, ótimo, fechou o dia, chefe, está aqui a solução para o problema e vamos embora feliz. Agora, se nenhuma delas é boa o suficiente para o seu problema, começa esse processo iterativo de, eu vou pegar essa solução, que sei lá, usa tal função de ativação nova, e essa outra solução que utiliza um módulozinho no meio da rede neural que faz tal coisa, e eu vou tentar combinar essas duas em uma nova rede. Eu vou utilizar aquele módulozinho, mas com essa função de ativação, né? E com isso você consegue uma nova população, um novo conjunto de soluções. Novamente, treina elas, verifica o quão bom é, deu certo, não é bom o suficiente, continua fazendo esses ajustes, e a hora que você para dar uma olhada, o que você está fazendo você está rodando um algoritmo evolutivo no MOOC, certo? Então, várias pessoas já observaram isso e começou esse movimento de, ei, vamos colocar um algoritmo evolutivo mesmo para fazer isso, né, de fato. Então, os algoritmos evolutivos, eles são inspirados na teoria da evolução, que diz mais ou menos assim, se você tem um ambiente, você tem um conjunto de indivíduos, né, vivendo em um ambiente com uma quantidade finita de recursos, a competição por esses recursos faz com que surja ou haja uma tendência de que, ao longo do tempo, as características que tornam os indivíduos, ou alguns dos indivíduos, mais bem adaptados nessa competição, certo? Sei lá, se a gente está falando de predadores, ter unhas compridas maiores ou correr mais rápido, né? A tendência é que essas características se tornem mais comuns ou mais proeminentes na população. Aqueles que não estão tão bem adaptados morrem antes de se reproduzir. Enfim, depois de um tempo, essa competição gera indivíduos melhores, né, sobre alguma métrica.
E aí os algoritmos evolutivos trazem isso para esse nosso contexto de, eu tenho um problema, eu tenho um conjunto de soluções, e a gente vai simular esses mecanismos, né, que geram novos indivíduos no mundo real. Então a gente vai simular reprodução e mutação, vamos gerar novos indivíduos a partir daqueles que a gente já tem. E a gente vai simular esse processo de seleção natural, em que a gente descarta, digamos, as soluções que não são tão boas, né, e forma esse ciclo de avalia soluções, gera novas soluções a partir das melhores, descarta as piores, e depois de um tempo, as soluções que a gente tem tendem a ser melhores do que as iniciais. A gente vai refinando aquilo que a gente tinha no momento inicial, né. E um exemplo comum, bastante famoso de algoritmo evolutivo são os algoritmos genéticos. Mas a gente tem vários e vários. Tem até um site que compila esses algoritmos evolutivos, está no GitHub, eu acho que é Evozu, alguma coisa assim. Depois, se alguém tiver interesse, eu mando o link. Enfim. Então, antes de eu continuar a discussão, eu só queria comentar sobre dois termos que são bastante utilizados quando a gente fala de algoritmos evolutivos, que é a distinção de genótipo e fenótipo. O genótipo é como se fosse uma receita de bolo, é algo que descreve, né, as características efetivas, digamos, né, de um indivíduo. Então, se a gente fosse falar em termos biológicos, o seu genótipo são seus genes, e o seu fenótipo é o que acontece quando você interpreta eles, digamos, eles descrevem a cor dos seus olhos, certo? No caso das redes neurais aqui, que a gente vai estar brincando, o genótipo é uma sequência de bits, só zeros e uns, sem nenhum significado especial intrínseco neles, né? O tamanho da sequência nem é relevante. E o fenótipo é quando a gente passa por um processo, digamos, de interpretação, de transformação dessa sequência de bits, que rede que isso daqui descreve. Okay? Isso daqui vai ficar importante mais para frente, eu começar a falar de Grammatical Evolution, porque essa distinção é algo, é como se você pensasse que os olhos são feitos de genes. Eles não são, eles são feitos, sei lá, de carne, líquido e outras coisas. O gene é mais a receita de bolo, certo? Então, o que a gente brinca no algoritmo evolutivo é com o genótipo. E o que a gente avalia a qualidade é do fenótipo. Então, a gente brinca com genes e avalia o quão boas são as redes, por exemplo. Então, Neuroevolution é essa ideia aí, vamos utilizar algoritmos evolutivos para gerar e otimizar as redes, né? Novamente, se você for cavocar aqui, a história é antiga, não é uma ideia nova, né? Lá na década de 80 já tinha gente brincando com isso, tem trabalhos, vamos tentar otimizar os pesos da rede neural, em vez de utilizar backpropagation e tal, utiliza algoritmos evolutivos para isso. Tem trabalhos em que, não, vamos tentar otimizar a topologia, né? Vamos tentar otimizar o peso e a topologia, enfim. Há esforços nessa direção já há muito tempo, né? Mas por vários fatores, incluindo, talvez majoritariamente, limitação de recursos computacionais, naquela época a coisa não foi para frente, né? Então agora eu vou falar de um outro tópico que seria tipo Grammatical Evolution, ele independe da parte de redes neurais, depois a gente volta para ver como que elas casam, tá? Então a ideia da Grammatical Evolution é que a gente utilize uma gramática para descrever o espaço de soluções que vai ser explorado pelo algoritmo evolutivo. E eu sei que isso daqui pode soar um pouco como overkill, mas quando você para pensar no quão complexos são os objetos que a gente está manipulando, né, essas redes com pimpilhões de hiperparâmetros, e mais especificamente, esses parâmetros se conectam ou eles interagem de uma forma muito específica, você vai ver que faz mais sentido isso daqui. A gente precisa, por exemplo, na hora que vai descrever o genótipo, ter essas considerações de, se eu estou mandando montar uma nova camada, essa camada vai aonde? Quais são as entradas dela? Quais são as saídas dela? Não dá só para falar, é uma camada nova. Tem toda uma forma aí de, digamos, sair do genótipo e ir para o fenótipo, que o Grammatical Evolution facilita muito, ok? Então, a ideia aqui é que esse algoritmo, de utilizar este algoritmo, especificamente na parte de neuroevolução,
é que ele cria uma interface que separa muito bem o que é genótipo do que é fenótipo. E isso permite com que a gente manipule esses dois elementos de forma separada. Eu não preciso ficar pensando, pera, se eu adicionar mais genes aqui, isso vai quebrar meu mapeamento? Ou se eu quiser adicionar novas funções de ativação que podem ser exploradas, como que isso afeta meu genótipo? Eu vou ter que reprogramar a coisa? Isso aqui cria uma interface que, sabe, separa as coisas. E aí a gente vai discutir agora como que isso aqui funciona. Mas uma breve revisão, então, do o que são essas gramáticas, né? Essas aqui são as gramáticas que a gente vê lá em linguagens formais autômatos, em compiladores, né? Lá, elas são utilizadas em geral para verificar se uma token string, uma sequência de tokens, uma string, um texto, ele é aceito ou ele pertence a uma linguagem, uma gramática, tá? O que a gente vai fazer aqui é o contrário, a gente vai sair de uma gramática e tentar gerar uma sequência válida. E essa sequência a gente interpreta ela e monta a rede neural. E isso daqui é trivial, essa parte, né? Dependendo de como que você modela a sua gramática, você pode só dar um eval no Python, que o que você estava gerando era código mesmo e a coisa funciona. Mas enfim, gramáticas. A gente tem 4 elementos que compõem uma gramática, certo? Que é um conjunto de símbolos não terminais, um conjunto de símbolos terminais, um conjunto de regras de produção que permite que a gente transforme esses símbolos, e um símbolo inicial da nossa gramática. Aqui eu tenho um exemplo só mostrando como que a gente poderia fazer para gerar uma sequência de tokens, né, que é aceita por uma gramática. E a gramática que eu tenho aqui, ela tem como símbolos... Dá para ver meu mouse? Ah, dá. Ela tem como símbolos não terminais S, X, Y. E esses símbolos aqui, perdão, eles são os não terminais. Eu tenho uma sequência de terminais, que é o A e o B. E só de olhar isso aqui a gente já sabe que a sequência de caracteres que vão ser geradas, elas vão ser uma mistura de As e Bs. Talvez tenha um monte de A e um pouquinho de B, talvez um monte de B e A, eles misturados. Mas eu sei que ela não vai conter nenhum do S, X e Y, porque eles são símbolos não terminais. E uma token string, eu não quero ficar entrando muito nesses detalhes de compiladores, linguagens formais, para não perder muito tempo, mas a ideia é que a gente vai utilizar as regras de produção para substituir os não terminais até que a nossa sequência contém apenas símbolos terminais. Isso aqui é uma sequência válida, certo? Enfim, o símbolo inicial nosso é S, eu tenho essas regrinhas de produção aqui embaixo. Então, um exemplo de um processo para gerar uma sequência é eu começo com o símbolo S e eu aplico uma regra de produção como S vira XY. E eu passo a ter essa sequência agora. Então, o S foi descartado, eu tenho XY. Agora eu vou lá e substituo o X por A, utilizando essa regrinha aqui. E eu passo a ter AYzão. Eu posso substituir o Yzão por BYzão, que é o que eu fiz aqui. E, finalmente, eu substituo o Yzão por B e obtenho ABB. A escolha que eu fiz de utilizar a primeira ou a segunda regra foi arbitrária, é só um exemplo. Então, a gente pode ter essa coisa de diferentes caminhos, né, a partir do nosso símbolo inicial. Observem que eu poderia ficar trocando aqui o Y por BY infinitamente. Eu não paro esse processo, então eu consigo gerar uma sequência arbitrariamente longa. Ok? Então, o Grammatical Evolution, ele entra, né, o momento que ele entra nesse processo de síntese, de gerar uma sequência válida, é nesse momento de que regra que eu aplico. Então, a ideia é que você vai começar o processo de síntese, normalmente, pelo símbolo inicial, certo? Você vai fazendo as substituições sempre pelo símbolo mais à esquerda da sua sequência. Inicialmente, você só tem um símbolo, então é ele que você vai substituir. Se você só tem uma substituição, você utiliza ela e boa. Se você tem mais do que uma substituição, você consome um pedacinho do seu genótipo para decidir qual regra que você vai pegar. Então a ideia é que, dada uma gramática, que descreve o seu espaço de soluções, e dado uma sequência de bits, né, você consegue utilizar essa sequência de bits para escolher quais regras da gramática vão ser utilizadas e gerar uma sequência única, no sentido que sempre esses mesmos bits geram a mesma sequência, né? Então, essa daqui é a mágica, digamos, do mapeamento.
E aí tem alguns mecanismos por trás da GE para garantir que a coisa funciona. Por exemplo, poxa, e se eu tiver eu precisar utilizar mais regras do que eu tenho bits? Ah, então você volta para o começo e começa a consumir novamente. Enfim, a ideia básica, né, digamos, de como que você consome os bits para tomar decisão é essa. E aqui eu tenho um exemplo ilustrando isso. Então temos uma nova gramática, essa daqui representa expressõezinhas matemáticas. Olhando os símbolos terminais, a gente sabe que as expressões que a gente vai gerar, né, as strings que a gente vai gerar, elas serão compostas pelo símbolo de mais, ou de multiplicação, x, y, 42 e seno. E os não terminais, eles são como as nossas variáveis, né? No meio do caminho elas vão aparecendo e sendo substituídas, no final das contas elas somem todas. Então elas podem ter nomes arbitrários, mas aqui eu chamei de expr, op, func, var. E aqui estão nossas regras de produção, né? Como que a gente transforma uma coisa em outra e tal, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar números para cada uma das opções que a gente tem, para que a gente possa indexar elas mais para frente. Então, o expr, ele pode ser expandido de 4 formas diferentes, certo? Ele pode ser expandido para expr op expr, eu chamei isso aqui de 0, ou para, entre parênteses, expr op expr, e enfim. Acabei de perceber um erro, tá? O parênteses aqui deveria ser um terminal nosso, mas disfarça. Enfim, eu tenho 4 formas de expandir expr, então eles foram indexados de 0 até 3, eu tenho 2 de expandir o op, então eles foram indexados de 0 até 1, e no exemplo que eu tenho aqui, eu peguei essa sequência de bits aqui, aleatório, um monte de zeros e uns, certo? Isso daqui seria um exemplo nosso de genótipo, ele pode ter sido gerado a partir de uma operação de mutação, fazer parte da nossa população inicial, enfim. Eu estou separando ele de 3 em 3 dígitos aqui, só para a gente poder, sabe, interpretar isso aqui como sendo um número inteiro de uma forma mais fácil. Então essa sequência de bits aqui vira, ou ela pode ser interpretada como sendo o número 0, 6, 7, 3. Ok? Então como que a gente faz para expandir, para gerar uma sequência utilizando esse genótipo? Eu começo com o nosso axioma, a nossa regra, o nosso símbolo inicial, que é expr, e aí já vem a pergunta, eita, eu tenho mais do que uma opção de transformação, né? O que eu vou substituir expr por? A gente vai lá e dá uma olhada quantas opções eu tenho, né? Eu tenho 4 opções. Eu olho qual é o meu primeiro número que eu peguei, que é 0, aqui em cima do nosso genótipo. E eu calculo 0 módulo número de opções. Nesse caso, 0 módulo 4, certo? O valor é 0, então eu utilizo a regra cujo índice é 0. A expansão dada, a primeira expansão dada por esse genótipo é expr vira expr op expr. Então o resultado está aqui. Então, acelerando um pouquinho o passo, mas o processo é bastante repetitivo, é a mesma coisinha. Ok, eu tenho agora 3 não terminais. O que eu faço? Eu vou substituir o mais à esquerda, né? E eu dou uma olhada ali, poxa, expr tem 4 opções, então eu preciso consumir mais um pedaço do meu genótipo. Ele era 0673, né? Então observem que aqui, o número que eu estou utilizando agora é 6, porque eu já consumi o 0. Mesma continha de antes, 6 módulo 4, 2, então eu vou utilizar a expansão indexada por 2, que é func expr. E a nossa sequência que começou como axioma virou expr op expr, virou func expr op expr, e a gente vai repetindo esse processo até que a gente tenha uma sequência que contém apenas terminais. E nesse momento a gente fala, ó, terminou, está aqui a sua sequência, ela é válida, ela faz parte da gramática e tal, né? Então, eu não vou continuar repetindo o processo aqui, mas só para mostrar que a expansão de func, por exemplo, ela só tem uma opção. Então a gente não consome nenhum pedaço lá do genótipo, né? A gente só faz a transformação. A próxima expansão do seno, perdão, a de var, pode ter 2 opções, então a gente consome. Nesse momento aqui, acabou o genótipo, a gente volta para o começo, 0, 6, 7, 3. Isso daqui é repetido. Okay? E no final a gente vai ter, então, uma sequência de uma string, basicamente, que ela é reconhecida pela nossa gramática. Ok, como que isso casa com redes neurais, né? Então, aqui a gente tem uma gramática, um pedaço de uma gramática, né? Que seria utilizada para montar redes neurais convolucionais. Eu omiti aqui os formalismos todos ali de quais são os nossos não terminais e terminais, símbolo inicial, só para
enxugar um pouco, aqui tem as regras de produção. Mas basicamente, então a gente fala que essa string ela começa, né, com o símbolo inicial nosso é o CNN, e ele tem uma única expansão. Uma CNN vira uma arquitetura e um optimizer. Ok. O que é uma arquitetura? Uma arquitetura é feita de bloquinhos de convolução, uma camada de flatten e algumas camadas, alguns blocos densos, e a gente vai ter definição de cada uma dessas coisas, eventualmente elas expandem para valores que a gente pode colocar, né? Então, qual a quantidade de filtros que eu quero colocar na minha camada de convolução? É 32, 64, 128, enfim. Acho que é só um recorte da gramática, tem várias outras coisas, né, que fariam parte aqui. Essa sintaxe do til 1, 2.4, é só synthetic sugar, é só uma simplificação para falar que essa coisa pode ser expandido para 1y, ou 2, ou 3, ou 4. É uma dessas possibilidades. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está falando que isso daqui, architecture, vai ser expandido para 6 blocos de convolução, ou 7, ou 8, seguido das outras partes, né? Enfim, você bate o olho nisso daqui, vê esses valores 32, 64, desculpa, tá passando moto aqui. E você pensa, poxa, Thiago, isso aí tá com um cheiro de um arquivo de configuração, né? Isso parece um YAML, não é só adicionar um pipe aqui novo e um outro valor. Para que tem toda essa dor de cabeça de linguagens formais e gramática e compiladores? Jesus! Calma, só parece um arquivo de configuração, porque isso daqui é uma gramática muito simples. Mas olha só que legal, o que você, né, usuário do sistema, poderia fazer. Você lê lá um artigo e a pessoa fala que, olha, eu descobri que para problemas de classificação de imagens, se você colocar uma camada que é uma camada densa imediatamente após as suas convoluções, o desempenho do algoritmo cresce. Olha só que legal, você só vem aqui e mexe na sua gramática, adiciona um novo símbolo aqui, né? Eu chamei de mirare, a interrogação significa que ele é opcional. E você fala, se ele aparecer, né, no caso da interrogação ser materializada, isso aqui é synthetic sugar também, tá? Você coloca uma camada de flatten para redimensionar o tensor, coloca um bloco denso e unflatten. Então, se você fez essa mudança no seu arquivo de gramática, a ideia é que você aperta F5 e a coisa toda roda e o seu algoritmo já sabe montar redes neurais com esse tar desse bloquinho mirare, porque ele é feito de outros blocos que seu algoritmo já conhece, né? Uma camada flatten, um bloco denso e o unflatten. Tiago, isso aí está me parecendo uma linguagem específica de domínio, né? Está parecendo uma DSL agora. Já saiu no arquivo de config e parece que eu estou programando redes neurais. Para que eu vou fazer isso se eu posso programar lá em Python, alguma coisa assim? Não, isso aqui também não é uma DSL. Observe que isso daqui é uma descrição de um espaço de soluções. Isso aqui não é uma descrição de uma rede neural, e sim de um espaço de busca para um algoritmo evolutivo, certo? O algoritmo ele vai vir aqui e, dado aqueles genótipos, ele vai mastigar essas regras aqui e gerar suas sequências de tokens, suas strings que descrevem as redes neurais. Então ela não é nem uma fully fledged DSL, embora talvez até dê para interpretar como isso, nem um arquivo de configuração. Isso aqui é uma entrada para um algoritmo que descreve, né, que tipo de redes a gente quer montar. Deixa eu conferir o tempo aqui. Tá ok. Legal. O problema do algoritmo original de Grammatical Evolution, acho que foi proposto em 2001, alguma coisa assim, né? É que ele sofre com redundância, baixa localidade, e ele não lida bem com gramáticas recursivas. Então, ponto a ponto, né? A redundância lembra que a gente utilizou o operador módulo? Então a gente pega o gene, dá uma olhada lá, que valor que eu tenho 6, e aí você calcula 6, módulo, número de opções. Quando a gente vai lá e faz esse cálculo usando o módulo, a gente vai ter vários valores de genes que são mapeados para a mesma expansão, certo? Então, imagina que você tinha, sei lá, é uma regra só com 2 opções, tá? E você tem um gene com valor 1. Você vai calcular 1 módulo 2 dá 1, e você vai lá e faz a sua expansão. A hora que você faz uma mutação nesse gene, gera um novo indivíduo, faz de conta que você só modificou esse valor 1 para o número 3. A hora que você calcula 3 módulo 2, você de novo obtém o valor 1.
Então você teve todo esse esforço computacional de fazer a mutação e gera um novo indivíduo, bababá, uma geração nova, e em termos práticos, efetivos, ele gerou o mesmo carinha. Esse aqui é o problema da redundância, né? O algoritmo ele perde eficiência porque você regera indivíduos. Ele tem um problema de baixa localidade. Baixa localidade, quando a gente está falando de algoritmos evolutivos, é quando você faz uma mudança pequena no fenótipo e isso afeta muito, perdão, uma mudança pequena no seu genótipo e isso afeta muito o seu fenótipo. Quanto maior é esse problema, ou quanto menor for a localidade do algoritmo, mais ele se assemelha a uma busca aleatória. Tá? O ideal é que você tenha esse conjunto de soluções promissoras, interessantes, você combina elas, você faz modificações pequenas nelas, e a sua expectativa é que isso gere um indivíduo novo, que seja parecido com os anteriores, né? E você consegue ir caminhando pelo espaço de soluções lentamente em direções interessantes. Você está dando saltos muito grandes, não tem nem por que utilizar o algoritmo evolutivo, né? Já faz uma busca aleatória, efetivamente vai ser a mesma coisa. Então esse algoritmo ele sofre com esse problema. Por quê? Porque a interpretação dos valores, né, que serão obtidos quando você faz você consome os genes e vai decidir qual regra é utilizada, ela é influenciada por que momento, digamos, esse valor está sendo consumido. Acho que eu falei de um jeito confuso. Imagina que a gente fez uma mutação só no primeiro gene, né? E agora aquele valor 6 virou valor 2. Você vai fazer a primeira expansão agora para uma outra regra. Você efetivamente mudou qual é o significado de todas as outras expansões. Porque agora elas não estão expandindo mais as regras que elas estavam expandindo. Então, quanto mais próximo do começo do seu genótipo é uma mutação, mais intensa ela é. Isso daqui não é desejável. E a última coisa, que eu acho que um monte de gente deve ter percebido na hora que eu comecei a falar de fazer uma expansão mesmo naquele exemplo, né? Tiago, mas se a gramática é recursiva e você pode voltar para o começo do genótipo, você não pode ter um processo que é infinito, você vai ficar gerando uma sequência de tokens infinitamente longa, você nunca vai parar o processo? Yes, isso é um problema. E o algoritmo original só coloca um cap, do tipo, olha, se você já desceu 10 mil vezes na recursão, aborta, fala que você está num loop infinito. Tá? Enfim, a ideia é legal, mas o algoritmo original ele é um pouco simples, né? E aí vários autores fizeram propostas, apresentaram novos algoritmos para contornar esses diversos problemas. E aí de particular interesse para minha pesquisa é o SGE. Ele basicamente estrutura o seu genótipo não como uma sequência de bits, mas como uma lista de sequências de bits. E você vai ter uma lista para cada não terminal da sua gramática. Eu não vou entrar em detalhes aqui de implementação, mas a ideia desse algoritmo é que você consegue deixar bem localizado, digamos, os efeitos ou o significado de um certo número em uma certa posição de um genótipo. Se você fizer uma mutação nele, você não vai ter uma coisa catastrófica que altera tudo que vem depois dele, certo? Em termos de desenvolvimento, que pé que está a coisa hoje em dia, né? Bom, eu implementei um algoritmo evolutivo distribuído. Ele é baseado no SG, ou pelo menos uma parte dele é baseada no SG. E quando eu falo que ele é distribuído, é porque ele roda num cluster e eu consigo distribuir a parte pesada mesmo do algoritmo, que é o treinamento das redes, para nós com GPUs, e quando o treinamento termina, o resultado volta, eu continuo rodando a parte evolutiva de mutação e seleção em um nó principal. Para quem estiver pensando em fazer algo parecido, eu recomendo não fazer isso, isso é um desperdício de tempo enorme, foi totalmente doloroso e não faz muito sentido, porque ciência precisa de uma certa consistência, né? Você precisa que os seus dados tenham... Você precisa rerodar o seu experimento várias vezes. Então, minha sugestão para quem vai brincar com isso é faça um negócio que funciona num computador só, esquece toda a parte de redes, e utilize esses outros recursos computacionais que você tem para replicar o experimento e poder fazer cálculos estatísticos e tal. Né? Mas, enfim, eu tenho essa coisa implementada. Uma coisa que eu fiz que eu não vi na literatura ainda é que eu tenho uma descrição, digamos, formal de quais são as gramáticas que o meu algoritmo aceita. Então, lembra que a gramática,
nesse contexto aqui, ela é só mais uma entrada para o algoritmo. Você vai ter várias coisas, tipo quantas gerações serão utilizadas, né? Qual o tamanho da população. Um deles é a gramática. Então, o que eu fiz aqui é uma gramática que descreve quais são as gramáticas aceitas. Eu estou chamando ela de metagramática. E esse formalismo aqui permite com que a gente utilize vários recursos que a gente vê lá na parte de compiladores para poder manipular essas gramáticas aqui e montar estruturas de dados e facilita horrores a implementação, a programação. O mapeamento do genótipo e fenótipo que eu estou utilizando ele é baseado nesse algoritmo SGE, o Structure blah. Enfim, esse outro algoritmo que é uma melhora do GE, com algumas mudanças, né? Uma delas é que a gramática que eu estou utilizando agora, ela passa a ter um suporte específico para esse domínio em que a gente lida como se fossem os grafos das redes. Eu consigo fazer marcações ali na gramática, utilizar algumas tokens, que indica como que as camadas específicas podem ser conectadas. E aí eu passo a ter esse negócio de skip connections. A minha rede ela não é mais uma sequência de camadas, eu posso ter um grafo acíclico direcionado de camadas. Para parse a sequência de tokens geradas, porque isso tudo que eu falei aqui de GE, observem que a gente saiu de bits e foi para tokens, a gente foi para strings, não para redes neurais de fato, certo? Para você chegar numa rede neural de fato, você precisa fazer algo com essa string. Então, se você faz a sua gramática de forma que essa string forme um código válido em uma linguagem de programação, por exemplo, Python, você pode simplesmente dar um eval naquilo e a sua rede é montada. Ou você pode gerar uma sequência que forma como se fosse um JSON, certo? E você passa isso para uma biblioteca, tipo Keras, sei lá, que ele monta a rede para você. O que eu tenho aqui é um pouco mais genérico, que é eu tenho uma sequência de tokens específicas e eu navego por elas. De novo, eu já estava com o arcabouço todo de gramáticas, né? Eu tenho uma gramática que visita isso daqui e compila essa sequência de tokens, vira um monte de aspas, né? Numa rede neural de fato, com a memória já alocada na GPU e tal. Enfim, a última coisa também é para tentar minimizar ainda esses problemas de redundância, é que meus operadores de mutação e de a criação dos indivíduos, né? Eu implemento esse mecanismo de garantia de novidade fenotípica. A ideia é que eu gero um novo genótipo, por exemplo, por uma operação de mutação, e esse genótipo eu já transformo ele na rede neural e vejo, eu já vi essa rede neural em algum momento do processo evolutivo? Se eu já vi, eu descarto esse indivíduo e falo, olha, esse genótipo já foi explorado, vamos pegar um novo, porque a gente vai estar revisitando uma área do espaço que já foi vista, né? E planos para o futuro envolvem a adição de mecanismos, né, de pré-processamento ou de data augmentation na própria gramática. E aí a gente passa a ter, então, a arquitetura, o otimizador e esse comecinho, essa parte que vem antes, digamos, da rede neural, que é o preparo dos dados. E daria para montar algo tipo de AutoML, um algoritmo só, né? Outra coisa que eu também tenho bastante interesse em explorar aqui seria a otimização multi-objetivo. Eu não quero só otimizar, por exemplo, a acurácia das redes nessa tarefa de classificação de imagens, mas também o tamanho delas, ou o tempo necessário para treinar elas. Eu acho que isso aqui vai ser legal não só por uma questão de eu quero ter redes menores, mas também para melhorar a diversidade ou a forma com que o espaço é explorado, né? E a última coisa, existem várias formas de tentar... tem duas vezes a otimização multi-objetivo. Tem duas formas que são bastante interessantes de tentar reduzir o tempo necessário para estimar o quão boa é uma rede, para entrar naquele loop, né, de descarta as melhores e recombina as melhores, que é a utilização de algumas bases como o Nascent. É uma coleção que a galera fez de, olha, tá vendo essa arquitetura? Nesse conjunto de dados, esse é o desempenho, já treinei ela. Então, bater ali antes de sair treinando a rede pode salvar bastante recurso computacional. Também tem a possibilidade de transfer learning, onde eu treino a rede num domínio e reaplico em outra. Então, se é só um ajuste fino que eu estou fazendo nela, dá para reduzir o treino. Tem várias outras possibilidades, digamos, de melhorar os algoritmos. E é isso que eu tinha para falar hoje, né? Do que é que eu estou pesquisando e como que essas diferentes partes se encaixam, né? De algoritmos evolutivos e redes neurais e grammatical evolution. Muito bom, Thiago. Obrigado aí
um seminário muito interessante, acho que vai despertar aí muito interesse do pessoal que está assistindo. Então, eu queria abrir para a nossa audiência aqui, o canal para fazer perguntas, pode ser feito aqui pelo chat, ou pode levantar a mão e fazer pergunta aqui ao vivo, fique à vontade, por favor. Daniel, pode começar. Tiago, tudo bom? Opa. Tudo bom? Eu queria avisar que seu professor de compiladores aqui, eu avisei ele, tá? Já descontou o ponto daquele terminal faltando. Legal, pô, você está reutilizando aí o conhecimento da graduação, gostoso de ver você aplicando isso no doutorado, né? Eu tenho, na verdade, duas dúvidas, acho que você não entrou na profundidade do assunto, né? A primeira é que, pelo exemplo que você mostrou, você falou que é um exemplo simples de gramática, né? Não é a gramática toda. Mas ali não apareceu recursão. Você, de fato, precisa de recursão para descrever essas redes, as possíveis arquiteturas de redes? Ou daria para simplificar e fazer, por exemplo, uma gramática regular? Aí simplificaria o problema, resolveria o problema da recursão. Precisa, de fato, ser rede de contexto? Não. Eu argumento que não no meu trabalho, embora os outros autores tenham já publicado coisas falando, olha, esse algoritmo aqui não lida com recursão e o nosso lida. Eu acho que a recursão é um artifício muito elegante, né, na hora que você vai tentar descrever um problema, mas na hora que você para pensar, cada terminalzinho a mais que você coloca ali é tipo 1 GB a mais de RAM que você vai estar consumindo de uma GPU. Então, você já tem uma limitação muito forte do espaço que você vai explorar. Você já tem que, de alguma forma, contornar, né, essa parte de qual é o tamanho das sequências que eu vou gerar. Eu não posso sair adicionando mais camadas, né? E os algoritmos todos, eles fazem essa limitação em diferentes momentos, né? No meu caso, eu imponho essa limitação na gramática, e a minha gramática não é recursiva. Tá? Eu falo, olha, você quer fazer com que esse bloco se repita 10 vezes? Em vez de você colocar uma regra recursiva em que ele se expande, você utiliza aquela sintaxe que ele vai, sabe, de 1 até 10, ou você coloca till 10. Mas não precisa da recursão. Em geral, a recursão é um problema, digamos. Tá. Então você está fugindo da recursão, simplificando ali a sua descrição, né? Uhum. A outra pergunta, então, era derivada, se fosse necessária a recursão, para dar uma olhada em outros algoritmos, né? Porque, no fundo, você está fazendo uma derivação ali, né? Essa transformação do genótipo para fenótipo, né? É uma derivação, no fundo. Uhum. E se estava dando problema com recursão, talvez dar uma olhada em outros tipos de restrições no algoritmo ou na gramática, mas já que você está fazendo isso, acho que não faz sentido. Então, é só isso mesmo. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Legal, valeu, professor. Mais perguntas, pessoal? Quem vai? Quem tem dúvidas? Eu vou chutar que é só isso? Daniel, quer fazer... Está todo mundo quieto aí, então eu vou falar aqui. Você não pensou em, talvez, colocar no seu genótipo algum tipo de semente de cadeia para você dar um comecinho na sua rede neural? Quer dizer, você não precisa começar você falou que começar do axioma, né? Começar do símbolo inicial. Talvez começar com um pequeno pedaço já de sentença, com partes terminais e partes não terminais, para reduzir esse negócio da localidade. Eu juro para você que eu pensei nisso semana passada, tá? É um negócio que estava me incomodando, porque se a gente começa direto do símbolo inicial, a gente está, digamos, explorando o espaço de solução todo, ou melhor, o espaço de solução todo está sendo contemplado já na geração da população inicial. Isso faz com que a minha primeira população possa ter redes enormes e redes muito pequenas. E aí quando você confere a literatura, uma coisa que é muito, muito comum é que o tamanho das redes ela decresce nas primeiras gerações, então o algoritmo gera um monte de redes, e na média elas são desnecessariamente gordas, overparameterized, elas vão diminuindo, e depois de algumas gerações elas voltam a crescer e desenvolvem estruturas legais. Isso é um baita no desperdício de recursos, né? A gente passa uma semana rodando o algoritmo
4 dias é nesse momento inicial que você só tem lixo enorme. Então, seria muito legal se a gente tivesse como gerar uma população inicial já enviesada, pelo menos para ser pequena, certo? E depois que ela está funcionando e a coisa está rodando, aí a gente libera e fala, ó, tá aqui o espaço todo. Fazer isso dinamicamente é complicado, porque você acaba tendo que mudar, por exemplo, a estrutura do genótipo em runtime. E aí você vai fazer a mutação de uma estrutura para outra, é um caos. E aí uma coisa que eu estava pensando era se não daria para fazer isso. Eu seed a população inicial, certo? E esse seeding, mantendo o mesmo genótipo, seria isso, eu escolher, digamos, por onde que eu começo a expansão, e conforme a evolução vai progredindo, eu vou começando mais próximo do símbolo inicial, em vez de já ter explorado as primeiras regras, né?